Bom dia! A partir de agora começa o programa Conversa com a Terapeuta, com Nara Bezerra. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, ouvintes da nossa querida rádio Eldorado FM. Como vocês estão? Como passaram a semana de vocês? Como foi vencer esses dias e chegar de novo nesse nosso momentozinho aqui de encontro, nessa quarta-feira, de mais uma edição. Eu estou chegando por aqui para mais uma vez pedir licença a vocês, para mais uma vez trazer essa nossa conversa com a terapeuta. Esse momento que eu não me canso de falar a vocês. Em todos os programas, em todas as edições eu vou dizer, é muito especial para mim esse ponto de encontro com os nossos ouvintes, na nossa região, na nossa cidade. Eu sei que eu tenho muita gente me ouvindo aqui em Castro Alves, em Santa Terezinha, na zona rural, eu tenho muita gente me ouvindo, mas eu não posso esquecer que o nosso programa, ele já rompeu as fronteiras do nosso município, da nossa região, e ele já chegou a Salvador, ele já chegou em outras cidades do nosso estado, ele já saiu do nosso estado, ele já está pelo Brasil afora, na região sul, no centro-oeste, no norte. A gente tem muitos ouvintes e eu tenho ouvintes fora do nosso país já, porque o nosso aplicativo nos possibilita falar em qualquer lugar do mundo, do planeta. Então, isso aumenta a minha responsabilidade, o meu prazer, isso aumenta o quanto que é especial eu estar falando com vocês. Este é um espaço de escuta com abordagens de temas que intencionalmente eles são trazidos em pauta para, além de conhecimento, também nos fazer refletir, porque a reflexão transforma. Quando nós paramos para pensar, quando a gente passa por cima de um fato, a gente não aprende. Quando a gente para refletir sobre ele, a gente tira as lições. Então é muito importante. E esse é um espaço, intencionalmente, onde eu trago temas e assuntos que nos levam à reflexão. É tão importante conhecer um pouco do que seja, de tudo que nos interessa. Quando nós nos interessamos por um assunto, é muito importante se aprofundar naquele assunto. Porque se nos interessa, fatalmente a gente vai querer falar sobre ele. E é muito bom saber o que nós estamos falando. Por isso eu trago pautas diversas, né? Como uma pessoa que busca e tem como lema levar autoconhecimento, escuta, afeto, acolhimento. Todas as semanas eu trago pontos muito sérios, muito importantes e que eu sei que muitas pessoas gostariam de conhecer um pouco mais. E como nosso programa é criado, produzido e apresentado por uma mulher, eu nunca deixo de puxar o assunto para nossas questões, para o mundo, para o universo feminino. Sejam homens ou mulheres, os nossos convidados, a primeira coisa que eu informo quando eu convido para vir participar como entrevistado do nosso programa é: prepare-se, porque no meio de tudo vamos falar de mulheres, de autoconhecimento, de afeto, de colo, de cura interior, de escuta, de solidariedade humana. Eu tenho tido tanta sorte, gente, vocês nem imaginam a sorte que eu tenho tido. Deus tem me trazido pessoas maravilhosas para cada programa, para cada entrevista, com temas diversificados, e esse era realmente, genuinamente, o meu maior objetivo. Trazer informação variada, alcançar todas as pessoas que nos ouvem. Às vezes, o tema de ontem, da última terça-feira, da quarta-feira, da semana passada, não tenha sido algo muito do seu interesse, mas é conhecimento. Não importa se é algo que faz parte da sua rotina, é conhecimento, e todo conhecimento ele é muito bem-vindo. Hoje nós abriremos espaço para um diálogo que ultrapassa crenças, religiões e doutrinas. Um diálogo que fala daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. A capacidade de acolher a dor do outro. Todos os dias, milhares de mulheres acordam carregando marcas que nem sempre aparecem na pele. São marcas da violência, da humilhação, do medo, do abuso psicológico, físico, patrimonial e emocional. Muitas sobrevivem, outras têm suas histórias interrompidas pelo feminicídio. E por isso, falar sobre esse tema
é um compromisso com a vida. Hoje vamos receber para conversar com a gente 2 dirigentes do Centro Espírita Ceareiros da Paz, localizado na nossa cidade de Castro Alves. Juntos nós vamos refletir sobre como a espiritualidade pode inspirar compaixão, responsabilidade e transformação. Independente da fé que professamos, todos somos chamados a olhar para o sofrimento humano com respeito, empatia e amor. Porque todos merecemos viver sem medo. E toda a sociedade precisa compreender que combater a violência é uma responsabilidade coletiva. Então vamos lá? Vamos receber nossos convidados, que a nossa conversa hoje seja um convite à reflexão e, sobretudo, a esperança de que podemos construir um mundo onde o amor seja sempre mais forte do que qualquer forma de violência. Os nossos convidados já estão aqui comigo. Vamos dar as boas-vindas. Vamos dizer a eles que a Rádio Eldorado está de braços abertos. O nosso público, os nossos ouvintes estão todos ouvidos. E eu estou aqui com o meu coração aberto para a mensagem que eles vão nos deixar para a reflexão. Bom dia, Jussi Reis, Gerson Santos, dirigentes do Centro Espírita Ceareiros da Paz. Quero dar-lhes as boas-vindas, dizer a vocês que é com muito orgulho que nós recebemos, nós, Eldorado FM, eu, Nara Bezerra, como jornalista, como psicanalista, recebemos vocês na nossa conversa com a terapeuta. Já era um desejo meu trazê-los a essa pauta, a essa conversa, para que nós possamos ter essa conversa tão importante e informativa dentro da doutrina espírita. Quero iniciar dizendo que, como dirigentes do Centro Espírita Ceareiros da Paz, nós trouxemos Jussi Reis e Gerson Santos, mas não podemos deixar de citar aqui os demais dirigentes desse biênio, que são Walter Matos, Rosilene Moreno, Rita Sá, Joseni Capinã, Natan Braga e Darcy Rocha. Todos vocês eu agradeço, mesmo não estando aqui neste momento, mas estão sendo representados por esses 2 que vão aqui nos atender, nos responder essas perguntas e nos trazer esses esclarecimentos baseados na doutrina. Vamos começar com Gerson Santos, que vai nos responder, dentro da doutrina espírita, essa pergunta. Dentro dessa doutrina espírita, que nos convida ao amor e à caridade. Gerson, como esse ensinamento se transforma em acolhimento para mulheres que vivem situações de violência dentro de suas casas? Bom dia, Nara. Bom dia, Jussi. Bom dia, comunidade espírita. Bom dia para os ouvintes da Eldorado FM. A doutrina espírita, ela tem um olhar de responsabilidade social, né? E a doutrina espírita, ela nos orienta que, para a eliminação desse feminicídio, é necessário a educação e consciência. A erradicação do feminicídio exige transformação moral da sociedade, primeiro, superando o preconceito histórico de posse ou submissão sobre a mulher. E a doutrina espírita também orienta que a caridade e a justiça, ela é fundamental para este combate da violência. E o apoio às vítimas são vistos como deveres morais, espirituais de solidariedade humana. Essa é uma visão espírita que nos leva a entender que alguns temas muito abordados hoje em torno desse feminicídio, é preciso que tenhamos um olhar também de justiça. Sem justiça, eu acredito que demora. E tempo é tudo que a gente não tem diante dos números alarmantes, diante de todo o sofrimento que vem sido causado às mulheres. Tempo é tudo que a gente não tem. A gente corre contra o tempo para dar qualidade de vida, para dar direito à vida a essas mulheres. Vamos seguindo com as nossas perguntas. Ao acompanhar o aumento dos casos de feminicídio no Brasil, quais sentimentos surgem na comunidade espírita e como que vocês refletem sobre essa realidade? Jussi. Bom dia, Nara. Bom dia, ouvintes da Eldorado FM. Baseado no que a doutrina ensina, no que a doutrina espírita ensina, o sentimento é de que nós precisamos reviver os ensinamentos de Jesus.
é que nós precisamos amarmos mutuamente. E quando a gente entender que o ser humano precisa se amar, independente do sexo dele, porque o fato de estar hoje encarnado num corpo feminino não quer dizer que a minha existência seja pautada em um corpo feminino. A doutrina nos ensina que nós encarnamos ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, porque são experiências que o espírito precisa viver para evoluir e evoluir em suas capacidades e em suas potencialidades, como sensibilidade, força, capacidade de decisão. E isso inclui viver os dois sexos, viver o sexo masculino e a experiência também no corpo feminino. Isso mostra o tamanho da justiça de Deus, né? Que nós, baseados na doutrina espírita, não somos garantidos que sou eu aqui, Nara, uma mulher. Neste momento eu sou essa mulher. Então existe uma continuidade e a gente não tem ideia do que será essa continuidade. Outra pergunta muito importante, baseada na doutrina espírita, é como nós podemos orientar uma mulher que deseja preservar a sua família, é o desejo dela preservar essa família, mas por outro lado ela percebe que ela está em risco, então ela precisa também proteger a própria vida e a vida dos seus filhos. O Espiritismo, ele nos ensina que desde sua origem, homens e mulheres possuem a mesma dignidade, inteligência e capacidade de progresso espiritual. Dito isso, o Espiritismo orienta qualquer que seja a pessoa que nos procure dentro dessa situação, que proteja a sua vida, que valorize sua vida, que dê validade a tudo que existe de mais sagrado em torno de si. Por quê? Nós, quando estamos no tempo e vem uma tempestade, nós buscamos abrigo. Quando nós estamos dentro da tempestade, nós saímos dela para buscar também abrigo. Então a doutrina espírita nos orienta a flexibilizar qualquer que seja a situação, mas protegendo a si mesmo de qualquer evento, tanto contra o outro, mas também se protegendo dos eventos que vêm contra si mesmo. Então o Espiritismo orienta sempre a justiça, ou a justiça dos homens, ou a justiça divina. Uma das duas, precisa funcionar para que essa proteção continue e não permanecer dentro de um furacão ou dentro de uma tempestade se ela nos causa dano. Outra coisa muito importante a dizer a essa mulher que quer tanto preservar essa família, é que uma família adoecida, ela vai gerar pessoas adoecidas para o futuro. Então, de nada adianta manter-se nessa relação adoecida, criando uma família adoecida e criando o ser do futuro, botando seus filhos nessa situação em que no futuro eles vão colher as consequências dessa família adoecida que você ofereceu a eles. Então, algo a se pensar, a se refletir em relação a manter essa família. Buscar abrigo é um caminho. O abrigo não significa que vai lhe levar a decidir por acabar a sua família. Não. É um abrigo para lhe fortalecer e lhe preparar para tomar a decisão que você estiver preparada para fazer. Vamos a mais uma pergunta. Jússi Reis. Na visão espírita, qual é a diferença entre perdoar e permanecer em uma situação de violência? Nara, a doutrina espírita nos ensina que perdoar é você viver a experiência e se afastar dela. Se afastar dela e se libertar das mágoas e dos ressentimentos que aquela experiência dolorosa possa ter lhe causado. Até porque você precisa seguir a sua vida. E quando a gente fica envolto em energias de mágoa e de ressentimento, a gente não consegue continuar, a gente não consegue ir adiante. A doutrina espírita ensina que perdoar é isso, é você se libertar daquele que te agrediu, do agressor.
esquecer, você não vai esquecer, porque você não vai sofrer nenhum problema neurológico, nenhum problema cerebral. Para esquecer, precisa viver uma experiência dessa, um trauma cerebral. Então a gente não esquece, a gente perdoa, se afastando daquela experiência, se afastando daquele que te causou mal e segue, porque você precisa seguir leve, porque você precisa seguir em frente, seguir a sua vida. Você precisa deixar aquele momento de mágoa e de ressentimento para trás. Foi uma experiência que já viveu, que já deu, bastou. Você passou por aquele momento, você não precisa estar revivendo aquele momento em todos os instantes. E a doutrina espírita e o centro espírita ensina isso pra gente. Ensina que a gente precisa caminhar, que a gente precisa seguir. E essa mulher, vivendo essas experiências, ela precisa seguir em frente, porque ela não tem só a vida dela. Ela tem a vida dos filhos. Ela precisa manter essa família estruturada. Essa família onde está ela e os filhos dela, seguindo para um novo rumo, para novos caminhos, para novos horizontes. E é isso que a doutrina espírita ensina, como base de acolhimento, como base de estrutura. É tirar do aprendizado a lição e seguir em frente. Porque, como disse o poeta Vinícius de Moraes, até o perdão cansa de perdoar. Então, é tirar a lição da vivência e seguir. Seguir com a experiência, mas não seguir sofrendo e tendo razões para viver perdoando. Vamos agora a mais uma pergunta. Gerson Santos. Essa vai para você. Como os centros espíritas podem ser uma rede de apoio espiritual, mas também emocional, para quem enfrenta esse tipo e muitos outros de desafios? O centro espírita, ele pode auxiliar muito através da psicologia, através da filosofia, e o centro espírita orienta, através das suas doutrinárias, que o ser humano, que a mulher, que o homem deve ser juízes de si mesmo, administrador de si mesmo. Compete a cada um se valorizar, compete a cada um se dar o devido valor, que não o outro, que não dependa do outro. Então, os centros espíritas, eles têm por estrutura orientar as pessoas a buscar o conhecimento de si mesmo. É como diz o William Shakespeare, né? Plantar o seu próprio jardim e colher as suas flores, ao invés de esperar que outros façam isso por ele. Então, o centro espírita nos ensina a caminhar com nossas próprias pernas, a colher com nossas próprias mãos, a pensar com os nossos próprios sentimentos, a buscar em nós mesmos a força para existir e para romper todas as barreiras. Não há dificuldade para o espírita, não há dificuldade para quem busca o conhecimento de si mesmo. É exatamente isso. É saber o que eu quero buscar para mim e ir lá buscar. É não esperar que os outros tragam. Eu tenho que ir lá buscar. Vamos para mais uma. Além da assistência espiritual, que atitudes práticas podem ajudar uma mulher a reconstruir sua autoestima após um relacionamento abusivo? A doutrina espírita nos ensina, Nara, que as casas espíritas estão aí justamente para ensinar a comunidade a conhecer esse conhecimento espiritual, esse aprendizado espiritual. E as casas espíritas oferecem para esse item atendimento fraterno, que é uma conversa da vítima com algum dos coordenadores da casa espírita em que ela confie, que ela se sinta segura em conversar. As doutrinárias, que são aparato espiritual para ela e para a família, que podem estar vindo à casa espírita. E os estudos, que são estudos voltados à psicologia, que são estudos voltados ao conhecimento de si mesmo, da filosofia. E a doutrina, no seu cunho religioso, ela promove o fortalecimento da fé, a ligação daquele que está fragilizado com o Criador. E dentro desse contexto, a mulher
ou qualquer um ser humano, porque a gente está nesse momento falando de mulher, mas homem também se sente fragilizado, homem também tem doenças psicossomáticas, homens também, né, vivem todo esse aparato, até porque somos seres reencarnantes. A doutrina espírita explica e ensina que somos seres reencarnantes. Então, dentro desse contexto, nós, espíritas, estamos aqui nos Ceareiros, de portas abertas, para amparar e para acolher aquele que se sinta necessitado. Como que essa pessoa, depois desse acolhimento, desse amparo espiritual, ela vai se sentir mais forte e ela vai se reerguer e procurar os meios necessários, os meios necessários materiais para ela se reconstruir a sua família, se reerguer e se fortalecer nos seus propósitos, nos seus desejos e nas suas conquistas. Exatamente, ela será acolhida. O próximo passo vai ser caminhar junto para oferecer a ela o que ela estiver preparada para receber, o que ela estiver vindo buscar. Mas vamos seguir. Que ensinamentos de Jesus mais inspira o cuidado, o respeito e a dignidade para todo ser vivente nos dias de hoje? Os ensinamentos de Jesus é amar, é o amor sem violência, o amor sem imposição, o amor sem cobrança, o amor sem nenhum tipo de preconceito. Jesus nos ensina a amar. E a doutrina espírita segue o mesmo rito, amar a todos de forma a não deixar nenhum tipo de mágoa. A doutrina espírita ensina que quando nós nos depararmos com situações que não nos seja agradável ou que possa nos machucar, que sejamos flexíveis, mas que também, em determinados momentos, nos afastemos. Essa é uma das estruturas do Espiritismo, afastar daquilo que te faz mal. E a proposta é evoluir. A caminhada é em busca da evolução, do crescimento espiritual. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu quero pedir aos dois. Se nesse momento houver uma mulher nos ouvindo, vivendo uma dor silenciosa, talvez acreditando que ela está sozinha no mundo, qual mensagem de esperança e de acolhimento vocês gostariam de deixar para ela? Gerson. A mensagem é que ela lembre sempre que ela tem um valor para a vida e que a vida é importante para ela. E que ela não pode desvalorizar a sua existência por qualquer que seja as situações diversas. E que ela, como mulher, como ser humano, foi criada para vencer, foi criada para ser grande. Por isso ela não deve diminuir o seu valor diante de qualquer que seja a situação. Jússi, deixe você a sua mensagem de acolhimento e esperança para possíveis mulheres que estejam nos ouvindo e passando por esse momento de se sentindo só, com essa dor silenciosa. Não fique só de jeito nenhum, não fique parada no lugar onde você está, porque o lugar onde você está parada te trouxe dor e sofrimento. Sai desse lugar, busca ajuda, busca amparo espiritual, busca amparo material, procura uma ajuda profissional, procura um psicólogo, procura um psicoterapeuta, procura uma associação onde você possa ser acolhida, onde você possa ser amparada, busca uma casa espírita, se mova, acredite que a vida é movimento, que o universo é movimento e que Jesus nos diz que nós precisamos buscar para achar, buscai e acharei. Então sai desse lugar, se movimenta, porque você é um ser infinitamente criado para alçar voos gigantes. Não fica parada, sai desse lugar, por você e pelos espíritos que estão sob sua tutela nesse momento. Sozinha você nunca está. Você pode olhar ao redor e não ver ninguém, mas com certeza sozinha você não está. Só precisa que você se achegue a Deus. Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se achegue a Deus dentro da sua comunhão, da sua comunidade religiosa. Busque direção espiritual para se fortalecer e acredite, você não está só. Chegamos ao final de mais um programa onde eu queria ficar aqui o resto do dia conversando com vocês, mas infelizmente não é possível. Quero pedir uma mensagem final a cada um de vocês. Gerson? Nossa querida Joana de Ângela, ela nos ensina que sempre há espaço para florescer, mesmo em terrenos difíceis. A alma cresce com paciência, fé e luz. Florescer é um ato de resistência espiritual. Obrigada, Gerson. Jussi? Nesse dia e em todos os dias de sua vida, tenha certeza de que você não está desamparada em momento nenhum de sua existência. Os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, o nosso amado Mestre Jesus está sempre nos envolvendo com fluidos de ânimo, com fluidos de alegria, com fluidos de caminhe, se movimente por você, sempre, sempre, por você em primeiro momento. Se sinta feliz, se sinta bela, porque é disso que o Deus que nos criou quer que sejamos. Nós não estamos aqui para ser tristes, infelizes e sofredores, nós estamos aqui para evoluir, para progredir. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de ter falado com vocês, de ter todas essas informações e respostas. Foi um momento muito especial. Agradeço em meu nome, em nome da Rádio Eldorado, em nome dos nossos ouvintes que estão aqui na região de Castro Alves, em toda a nossa região, mas estão também pelo mundo através do aplicativo da Rádio Eldorado, onde nós somos ouvidos até fora do nosso país. Agradeço a cada resposta, a cada momento meu aqui com vocês. Quero agradecer aos outros dirigentes que não estavam aqui presentes, Walter, Rosilene, Rita, Joseni, Natan e Darcy, que não estavam aqui presentes, mas que foram representados muito bem por Gesso e por Jussi Reis. E quero agradecer ao ouvinte adorado por estarem aqui ouvindo esses ensinamentos todos baseados na doutrina espírita. E assim, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma conversa. E dessa vez, e assim como em todas as outras vezes, com pautas maravilhosas, com entrevistados melhores ainda, não levamos conosco somente palavras. Foi muito mais do que palavras. Nossa profunda gratidão ao Centro Espírita Ceareiros da Paz, que nos recebeu com tanta generosidade e carinho, compartilhando não apenas os ensinamentos da doutrina, mas, acima de tudo, uma mensagem de acolhimento, compaixão, responsabilidade diante da dor do outro. Eu quero também dizer a todas as mulheres que nos ouvem nesse momento que florescer, o Gerson falou da Joana de Ângeles, que fala do florescer. Florescer parece algo impossível na hora que a gente está no turbilhão. Mas eu posso lhes dizer e lhes garantir, não é impossível. É difícil se libertar, mas não é impossível. O caminho é cheio de pedras, difícil de caminhar. Precisa de passos curtos? Precisa. Dê passos curtos. Mas não se entregue, não desista. Quando a gente cansa, a gente para e descansa. Mas a gente não desiste. Eu quero deixar para vocês o endereço do Centro Espírita Ceareiros da Paz, que fica na rua Idalina Ribeiro, sem número, centro de Castro Alves. O Instagram, a página no Instagram do Ceareiros da Paz é Ceareiros da Paz, visitem lá. O Centro Espírita Ceareiros da Paz, ele é uma casa fundada há 54 anos, desde 1972. O Centro Espírita Ceareiros da Paz está de portas abertas para acolher a todos. O centro tem palestras todas terças-feiras, das 20 às 21 horas, e tem grupos de estudo toda quarta-feira, das 20 às 21 horas. Se você tem interesse em conhecer e se aprofundar um pouco mais nos ensinamentos, procurem, vocês serão recebidos pelos dirigentes, por todos os dirigentes, por quem estiver lá neste plantão, com certeza com um abraço acolhedor, com um sorriso, com uma palavra de conforto.
Então, que essa nossa conversa alcance, e esse é o meu pedido, alcance os corações de quem mais precisa, fortalecendo homens e mulheres, famílias e todos que buscam recomeçar após as marcas que essa vida deixa na gente. E eu sei que deixa. Que nunca nos falte coragem e que mesmo um dia, se um dia a gente tem vontade de chorar, eu digo muito isso aos meus pacientes em consultório. A gente precisa sentir, né? Nós somos de carne e osso, a gente sente. Tem um dia lá que a gente quer chorar mesmo, a gente quer deitar e se encolher e chorar. A gente pode chorar, mas aquilo não pode perdurar. Então, se hoje é um dia que você está com vontade de chorar, não fuja disso, chore. Mas no outro dia se levante e recomece. Que saibamos entender, estender as mãos a quem precisa de apoio. E eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus nos abençoe e ilumine os nossos caminhos e nos inspire todos os dias a sermos instrumentos de paz, de amor e esperança na vida de quem cruza os nossos caminhos. Eu agradeço a Deus por permitir fazer esse trabalho, que para mim está sendo tão importante. Que o dom da comunicação que tem em mim seja sempre usado para o crescimento, tanto meu quanto das pessoas que me ouvem. Que eu possa usá-lo para trazer histórias que precisam ser ouvidas e semear esperança onde por tantas vezes a dor tentou se instalar. Que nós encontremos o melhor caminho, que nós encontremos pessoas que queiram positivamente somar na nossa vida. Quero convidá-los a visitar a minha página no Instagram, que é Movimento Existir, e lá vocês vão encontrar mensagens edificantes, vão encontrar uma forma de contato direto comigo. Quero dizer a vocês que a minha agenda continua aberta no Centro Médico Santa Terezinha, aqui na cidade de Castro Alves, também na cidade de Santa Terezinha e na cidade de Itatim. Então, se vocês nomearem o que sentem e aceitarem que precisam de um apoio emocional, de uma escuta profissional, com ética, com acolhimento, com verdade, com um abraço que nos acolhe no momento em que a gente olha para um lado e para o outro e não encontra ninguém, eu estarei lá. Só entre em contato com o Centro Médico e eu estarei lá esperando todos vocês. Quero desejar uma semana de paz, de luz, de acolhimento, de serenidade, de soluções, de luta, mas de muitas vitórias na nossa vida. Desejo a vocês uma boa semana. Muito obrigada pela audiência. Obrigado, Rádio Eldorado. Obrigada, Deus, por não desistir de mim. E até a próxima quarta-feira, quando eu estarei aqui, pedindo mais uma vez licença a vocês e restabelecendo esse vínculo de contato. Muito obrigada e até a próxima quarta. Fiquem todos com Deus e um abraço. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Conversa com a Terapeuta com Nara Bezerra.